Olá, tudo bem? Que bom ter você por aqui. Pare um pouco o que você está fazendo e respira. Mas respira fundo. Respirou? Isso vem de Deus. Vamos tentar nosso relacionamento com Ele. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está lá no livro de Amós. É um livro aparentemente pequeno, porém cheio de detalhes. E a ideia aqui não é fazer um texto longo como foi o primeiro. Apesar que o primeiro vídeo, a ideia era comunicar uma mensagem e não fazer um vídeo tão pequeno, tão resumido, tão reduzido, né? Então, dessa vez eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no primeiro. Tem até minha colinha aqui no resumo e tentar ser breve, muito breve. A ideia é passar a mensagem de Amós, ser fiel ao texto e passar um pequeno recado. Então, vamos lá, dando início. Amós, capítulo 1, vamos até o versículo 2, depois a gente vai, conforme vamos fazendo a leitura, a gente vai lendo o texto. Palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto, ou seja, a mensagem veio primeiro. Ele disse: o Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de luto, e secar-se-á o cimo do Carmelo. Deus é comparado aqui a um leão rugindo, prestes a atacar sua presa. Ou seja, o leão só ruge quando está prestes a atacar. De Sião e Jerusalém, o Senhor construiu seu templo em Sião, desse palácio real. O grande rei rugiu quando a sua ira estava prestes a ser liberada. Por que essa mensagem? Estamos vivendo uma crise ética e moral sem precedentes. O que Deus falou através de Amós ao mundo de sua época é tão atual, oportuno e relevante quanto foi nos seus dias. Um livro que denunciou o pecado da injustiça social, denunciou uma religião divorciada de Deus, denunciou a corrupção no palácio e nas altas cortes do judiciário, tão atual, né? Amós denunciou os pecados de opressão e de injustiça social das nações ao redor de Israel, bem como os desmandos morais do seu povo. A mensagem de Amós é um convite ao arrependimento, um convite para escutarmos a voz de Deus ou tapar os ouvidos à voz de Deus e morrer. Nas palavras do pastor Hernandes, o caminho da obediência conduz à bem-aventurança. Mas o caminho da transgressão, ainda que aparentemente seguro e aplainado pelo luxo, pela riqueza, conduzirá inevitavelmente ao fracasso. Israel embebedou-se com o sucesso, com a riqueza, com o luxo e fechou os ouvidos à voz dos profetas de Deus e marchou célere para o cativeiro. Nem sempre a prosperidade é sinal de bênção de Deus, ok? Por não se arrepender, foi quebrado repentinamente. É um texto antigo com uma mensagem contemporânea. Ouvir sua mensagem pode livrar-nos de grandes tragédias, de fato. Ele fala da graça que convida a todos para uma reflexão, para uma volta para Deus, em vez de uma entrega irrefletida, ou seja, descuidada à religiosidade, sem doutrina e sem vida. Como falei no primeiro vídeo, o cristianismo, em sua essência, é um relacionamento com uma pessoa. Como sistema, a função das doutrinas cristãs é nos guiar à presença de Deus. Ainda que a salvação seja mais do que conhecimento doutrinário, sem esse conhecimento não há salvação. Essa necessidade do entendimento correto, se somado ao encontro pessoal, foi registrado nas palavras de Cristo em João 8:24. Então, não é só falar que acredita em Deus, você precisa conhecê-lo. E o caminho de um entendimento a respeito dele é pela sua palavra. João Calvino, ele também afirma que o conhecimento de Deus é inato na consciência do homem. Calvino escreveu:
Ora, para que ninguém se refugiasse no pretexto de ignorância, Deus mesmo infundiu em todos certa noção de sua divina realidade, da qual, renovado constantemente a lembrança de que, de quando em quando, instila novas gotas de sorte que, como todos a uma, reconhece que Deus existe e é seu Criador, são por seu próprio testemunho condenados, já que não só não lhe rendem culto devido, mas ainda não lhe consagram a vida à sua vontade. Além da revelação interior, Calvino reconhece uma revelação exterior na criação. Essa revelação natural, ela não é suficiente para salvar. Por quê? Porque não revela o Evangelho, mas é suficiente para condenar justamente todos os homens. É suficiente para Deus chamar todos os homens, todas as nações, para responderem por seus atos. Então não tem desculpa. Eu não tive acesso, assim como o povo de Deus, à revelação especial. Ok, mas ao criar o homem à sua imagem, Deus não só estava comunicando a natureza da sua natureza, Deus estava também comunicando a todos os homens a sua vontade. Sua consciência cumpre esse papel, é o seu tribunal interno. Por fim, sendo a razão, aí vem de forma completa, sendo a razão humana santificada ao estudo da palavra de Deus, aí você vê a necessidade da Bíblia, ok? Não é apenas uma afirmação que você ama, você precisa conhecer, precisa ter o conhecimento. Então, a palavra é o caminho que Deus escolheu para cumprir essa função. Por fim, sendo a razão humana santificada ao estudo da palavra de Deus, o homem pode, sob a direção do Espírito Santo, obter um crescente conhecimento de Deus, mas isso foi assunto do primeiro vídeo. Vai lá ver lá a diferença de revelação natural e revelação especial, porque eu preciso de Cristo, não só para ter o entendimento, eu preciso de Cristo para ter o entendimento, para ter fé, para poder frutificar, para andar em concordância, para que haja paridade, entendimento, de vontade. Sem Cristo é impossível. Nós temos uma fé impossível, que ela só é possível na pessoa de Cristo. Ok? Ele não é só alguém que morreu por você, ele nos comunicou, ele tornou possível o entendimento, ele tornou possível a fé. Ok? Vamos falar então do homem Amós. Mas antes disso, Amós, ele ainda nos alerta para que nos preparemos para encontrar com Deus. Ok? O homem Amós, ele era de Tecoa, uma vila aproximadamente 15 a 20 quilômetros ao sul de Jerusalém e a 9 de Belém, em Judá. Amós morava em Judá, mas sua mensagem profética foi entregue em Israel e para essa nação. Amós era pastor de ovelhas e agricultor, ok? Ele não estudou para ser profeta, mas o Senhor o chamou para exercer esse ofício. Amós surge algum tempo depois de Elias e Eliseu. Ele surge quando as escolas de profetas já haviam se espalhado pela nação de Israel. Então, ao receber sua vocação da parte de Deus, ele deixou seu lar em Judá como mero leigo. Volto a repetir, ele não era profeta, nem frequentou alguma escola de profetas. Proclamando, ou seja, como mero leigo, proclamando na orgulhosa capital do Reino do Norte uma mensagem hostil, sem qualquer autorização eclesiástica, ou seja, ele não chega lá com uma cartinha, eu sou da igreja, sou da escola de profeta tal, sou profeta, isso aqui é minha carteira. Não, ele simplesmente foi porque Deus assim o chamou e o enviou. Sem qualquer título oficial de profeta, enfrentou preconceitos do público sem desviar do seu propósito. Ok? Amós, ele dirigiu seu ministério ao Reino do Norte, Israel. Nesse período, muitos israelitas estavam mantendo e até mesmo excedendo os requerimentos rituais da lei. Ainda assim, a verdadeira adoração a Deus estava misturada com idolatria, porque eram de fato bem religiosos. Provavelmente o culto de domingo era bem cheio, o que levava a vários tipos de violência e injustiça, embora o Senhor já houvesse mandado advertências a Israel na forma de fome, sede, crestamento, pragas, derrotas militares. O povo se recusava em ver a mão dele nesses acontecimentos. Geralmente as pessoas costumam encontrar a aprovação de Deus nas bênçãos.
né, na prosperidade, e se esquece que em alguns momentos eu preciso olhar para o sofrimento, para a dor e buscar ali a vontade de Deus. Não que toda calamidade, não que toda enfermidade é Deus te comunicando alguma coisa, mas Deus também nos comunica muito no sofrimento, nas tragédias, né? Nem sempre a prosperidade é sinal de aprovação. Ok? Amós proferiu as suas palavras na nação de Israel durante o período do reino dividido. Então, só para a gente poder ter aqui uma introdução, já no final do reinado de Salomão, havia descontentamento por parte da população que teve que pagar a conta pelos seus gastos excessivos. Depois da sua morte, as 10 tribos do norte realizaram uma assembleia e relataram ao seu sucessor, Roboão, o filho de Salomão, a situação em que viviam. Os líderes apresentaram a ele uma queixa relativa aos pesados tributos que haviam sido submetidos na época do seu pai. Ele consultou aqueles que haviam servido sob seu pai, que o aconselhou a aliviar a carga dos impostos. Não satisfeito com esse conselho, ele foi buscar conselho com os jovens, que insistiam em medidas mais rigorosas. Ao invés de ouvir a reivindicação do povo, o rei preferiu dar ouvidos aos seus jovens conselheiros. Sua resposta à insatisfação do povo foi: meu pai pôs um jugo pesado nas costas de vocês, eu vou aumentar esse jugo. 1 Reis 12. Resultado: reino dividido. É bom ouvir o povo, né? As 10 tribos declararam independência e aclamaram Jeroboão rei, formando assim o reino do norte. Jeroboão adotou medidas para atender às necessidades religiosas do seu povo, que, segundo ele, eram importantes para garantir a continuidade de seu reinado. Por isso, ele foi além dos desígnios que Deus havia ordenado. Ele temia que os piedosos israelitas, fazendo peregrinações costumeiras ao templo de Jerusalém, se ajuntassem ao povo de Judá, unificando novamente o reino e se voltando contra seu governo. Por isso, construiu 2 santuários ao Senhor, né, um Betel e o outro no extremo norte. Esses santuários eram totalmente idólatras. Ele fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: nada de subir a Jerusalém, eis aqui teu Deus, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. 2 Reis 12. Os santuários que Jeroboão construiu seguiam aparentemente o padrão do templo. Os sacerdotes que ele nomeou para seu santuário vinham do povo em geral e não eram dos filhos de Levi, e não seguiam a linhagem que Deus determinou. Mudou as datas dos feriados religiosos. Esses santuários eram totalmente idólatras. Esse rei deturpou a religião e a transformou num instrumento político para alcançar seu propósito. Diferente de hoje, cada igreja com um objetivo diferente. Olha, a nossa igreja ela faz isso, nossa igreja inclui isso, nossa igreja inclui aquilo, né? De acordo com a vontade do cliente. A religião de Jeroboão incorporava elementos da lei de Moisés e das nações que os israelitas haviam conquistado. Este modelo de sincretismo se percebe também nos dias de hoje, ok? Jeroboão não creu na promessa de Deus, transmitida pelo profeta, começou a trilhar os caminhos da incredulidade. Essa religião que inventou era conveniente a seus interesses, mas não era autorizada pelo Senhor. Então, durante os 209 anos, Israel teve 19 reis, dentre 8 dinastias, e nenhuma desses reis andou com Deus. Amós profetizou no período mais próspero dos reinos do norte e do sul, né? Em Judá estava ali Uzias, um rei que fez um bom trabalho, né? No princípio ele foi extremamente bem sucedido também em suas campanhas militares, se tornou um homem rico, muito poderoso, né? Temente a Deus. Infelizmente
ele seguiu o exemplo do pai dele e permitiu que suas realizações lhe subissem à cabeça. Uzias quis servir na função de rei e sacerdote. Tá? Ele entrou no templo para queimar incenso. O sumo sacerdote Azarias com outros sacerdotes colocaram-se no caminho do rei e se recusaram a deixá-lo passar. Ele ficou irado, Deus teve que interferir. Deus interveio e colocou a lepra na sua testa. Então ele não conseguiu. Seu filho tomou conta do palácio, governou no seu lugar, que ele não podia mais entrar. Então, no Reino do Norte, nós temos. Então, no Reino do Sul, nós temos Uzias, né? Ambos, né? Ambos os reinos muito bem sucedidos, prósperos. No Reino do Norte, nós temos Jeroboão II, que foi um dos mais fortes e prósperos reis dos 19 que reinou no Reino do Norte. Okay? Ele era um competente líder militar e sábio administrador. Né? Do ponto de vista econômico, o rei Jeroboão II foi o mais ilustre de Israel, porque durante o período do seu reinado, né, Israel experimentou um poder econômico sem algo assim nunca visto antes. Na esfera internacional, as nações que circundavam Israel estavam em paz nas fronteiras, prosperidade interna. O estado do povo era então tranquilo e sua prosperidade era tal que os enchiam de orgulho. A riqueza era grande, mas estavam concentrados na mão dos poucos. Os pobres eram injustiçados. A prosperidade econômica e a estabilidade política levaram à degeneração espiritual de Israel. Os ricos exploravam os pobres e os poderosos dominavam os fracos. Ou seja, nem sempre a prosperidade é sinal de aprovação de Deus. Não sei se eu já falei isso. As pessoas acreditam realmente que ter uma vida próspera, ter uma mesa cheia, farta, é sinal de aprovação. Sendo que você vai ver no próprio livro de Amós que Deus enviou algumas advertências, pragas, pestes, secas. Era um meio de chamar a atenção deles e mostrar que alguma coisa estava errada. Eles não estavam querendo ver isso. Tá? E todas essas desgraças que estavam caindo sobre eles eram um sinal de advertência. Ele dizendo, olha, eu não estou aprovando o seu caminho. Porque os cultos eram cheios, né? Provavelmente o culto de domingo era lotado, mas o povo estava caminhando a passos largos, né? Para idolatria, moralidade, perversão, né? Os ricos estavam explorando os pobres, diferente de hoje. Os juízes aceitavam o dinheiro dos ricos para tomarem decisões injustas nas contendas legais contra os pobres. O dinheiro e a ganância governavam tudo. Os homens viviam para os seus negócios, as mulheres para o prazer, os governantes para a frivolidade, credores sem remorso vendiam os pobres como escravos, usavam balanças enganosas e vendiam os pobres o refúgio do trigo por um peso menor, mas por um preço maior. Juízes aceitavam o dinheiro para tomarem decisões injustas, muito diferente de hoje, né? As mulheres se mostravam tão duras e tão gananciosas e cruéis quanto os homens, exigiam dos maridos que oprimissem os pobres e os necessitados para adquirir os meios de satisfazer a sua vontade. Aí você vai dizer assim, Deus é contra a riqueza? Não. Deus é contra a insensibilidade, a injustiça, a imoralidade. E isso estava acontecendo lá, mas eles acreditavam que estava tudo bem, porque tinha lá os seus centros religiosos, os cultos bem frequentados, né, luzinha apagada, palavras de motivação, homens dizendo assim diz o Senhor, e todo mundo uhul no final. Então Amós contestava a substituição do espírito de devoção interna por ritos externos. Amós clamou contra a injustiça. Moralmente a nação estava corrompida. Profetas e sacerdotes viviam a serviço dos seus próprios interesses. Por isso, tanto assim diz o Senhor, a vontade do cliente, né? Não seguindo a vontade de Deus. Os sacerdotes adulteravam dentro do templo, as mulheres viviam de forma fútil em festas e bebedeiras. Amós denunciava
a decadência da religião em Israel na busca insaciável de riquezas. Os ricos se mostravam insensíveis à ruína do país. No entanto, sua religiosidade, separada da verdade, foi uma indicação do fracasso de sua fé. Eles não estavam olhando para os seus próprios caminhos, para o seu estilo de vida, e não enxergavam naquelas atitudes um fracasso de sua fé. Por isso que, volto a repetir, a nossa fé ela é impossível se ela não vier mediada, se ela não vier por meio da pessoa de Cristo. O homem, na sua religiosidade, nas suas invenções, eles criam caminhos que acreditam levar a Deus. Então o povo se ufanava de seus cultos, de suas ofertas, dízimos e sacrifícios. Provavelmente até chegava e dizia assim, olha, eu até ajudo o pastor, eu ajudo lá a construir o templo, eu dou ofertas. E Deus está, olha para o teu estilo de vida. Eu estou de acordo com isso? Porque, mas veja como Amós se referiu aos seus locais de culto. Tá? Eles, por um lado, acreditavam que era tudo bem, mas olha como Amós se referiu aos seus locais de culto. Porque assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. Mas não busqueis a Betel, lá tinha 2 bezerros de ouro, nem venhas a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada ao cativeiro e Betel será desfeita em nada. Buscais ao Senhor e vivei. Amós surge nesse cenário de apostasia, abandono do caminho de Deus. Israel estava equivocado. Eles pensavam que o culto ao Senhor estava desassociado com o estilo de vida que se levava. Esses centros religiosos eram muito concorridos. Ou seja, culto de domingo, ó. Mas Deus disse, odeio e desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes não me exalam bem. E ainda que me ofereças holocaustos, ofertas de alimentos, não me agradareis delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos, ou seja, não tenho paz com vocês. Afasta de mim o barulho dos seus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas. Corra, porém, o juízo como águas e a justiça como um ribeiro impetuoso, ou seja, ao invés desse exagero, de estar fazendo, indo muito além daquilo que eu pedi, vocês deveriam estar preocupados em praticar justiça, em falar a verdade, em parar de ficar zombando de Deus, em parar de ficar brincando com as coisas de Deus. Faça o que é certo, faça o que é justo. E aí ele continua, ofereceste-me vós sacrifício e oblações no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Ele estava se referindo aos cultos que havia nesses centros religiosos onde os judeus adoravam a Deus num secretismo. Ou seja, até lá no deserto, quando eles estavam caminhando lá, não era somente a Deus que eles estavam adorando. Ofereciam sacrifício, levavam suas ofertas e entoavam cânticos de adoração. Suas reuniões pareciam tão lindas e santas. Tinha até choro, era bonito. No entanto, Deus não apenas se recusava a aceitar sua adoração, como também a desprezava e detestava. Por quê? Deus não estava esperando deles ali aquela lágrima correndo, não. Deus queria deles uma mudança de vida. Não era o que eles estavam dando para Deus, mas acreditavam que estavam agindo corretamente. E Deus dizendo, cara, eu desprezo o culto de vocês. Essa adoração, sabe, essa coisa chorando, aleluia, e Deus dizendo, o que vocês estão fazendo? Quem é que vocês estão falando? A maravilhosa prosperidade era para eles prova cabal das bênçãos e dos favores de seu Deus. Eles diziam, rapaz, recebi mais uma bênção, comprei mais um carro, comprei outra casa, olha, minha mesa está farta, e Deus está dizendo, e Deus já estava marcando encontro com eles para entrar em guerra com eles. Assim, prepara que eu vou encontrar com vocês. Mas acredite, não é para a bênção não. O povo chegou a desejar até mesmo naquele estado de apostasia o dia do Senhor. Eles diziam, olha, que Deus venha e que nos estabeleça sobre todos os povos. E Deus dizia, eu vou chegar, mas não vai ser para teu bem não.
Isso é o que Deus está falando para a igreja hoje no Brasil. Isso é o que Deus está falando para a igreja no mundo. Isso que Deus está falando para todos os povos. Eu estou chegando, mas não vai ser para o bem de vocês, não. E não põe a culpa na Amazônia, não, tá? Porque Deus vai usar a própria natureza para bater em vocês. Sim, vai usar. Terremoto, vulcão, tsunamis. O povo chegou a desejar. Então, a ameaça começa com ai daqueles que apresentam sua eleição como livramento certo, apesar de seus pecados. Eles acreditavam que por ser o povo escolhido, por ser o povo eleito, nós estamos na graça. E é muito perigoso, às vezes eu escuto alguns pastores falando que estamos na graça. Deus vai te perdoar. Filhão, concordo, Deus vai te perdoar, mas eu preciso considerar que o pecado em si já é uma consequência. É Deus permitindo, entregando a minha própria vontade. E há consequências terríveis para o pecado. Davi teve paz depois de pecar? Então não considere a graça de Deus como uma motivação, mas como um compromisso com a vontade de Deus, como obrigação. Amós compartilhou a expectativa do dia do Senhor. Porém, sabia que não era um dia de privilégio para Israel. Só podia ser um dia de trevas, julgamento. Para um povo que quebrara o concerto com Jeová. Amós foi enviado para denunciar o pecado do povo, chamar o povo ao arrependimento. E é tempo de arrependimento. Às vezes você abre alguns canais aqui, eu vejo uma igreja, e aí as pessoas estão lá pregando, é tempo de vitória. Vamos viver um tempo de vitória, filhão. Nós vamos entrar num tempo terrível. Não só fora do Brasil, mas no Brasil. Que a igreja se prepare para manter as portas abertas, porque as pessoas vão entrar assustadas. Porque o tempo que está chegando é um tempo de tristeza, de dor. É um tempo que teremos que, de fato, olhar para o outro, para o necessitado e ajudar. O pouco que eu tiver, terei que dividir. Não porque o Brasil está num momento especial, o mundo vai... Filhão, Deus, sim, reservou esse tempo para o Brasil para viver algo novo. Mas não se esqueça que o caminho errado não leva à aprovação, só leva a sofrimento. Porque a mão de Deus, nesse tempo, é para gerar arrependimento. Amós viveu numa época de grande apostasia. Amós não se dirigiu pessoalmente a Jeroboão II, e é isso que eu quero que você preste atenção, nem a nenhum apelo direto ao rei para ouvir a sua mensagem. Amós, ele dirigiu ao povo que havia sido redimido do Egito, cujos filhos se tornaram profetas e nazireus. Está capítulo 2, 10, 3, capítulo 3, 11, capítulo 2, 11, 12, ainda de Amós. Dirigiu uma palavra forte às mães e às matronas que exigiam o melhor dos alimentos e imobiliário com sacrifício dos pobres, capítulo 4, 1. De modo semelhante, fala aos pais que levavam seus filhos à flagrante idolatria, capítulo 2, 7, aos fazendeiros, aos soldados, aos juízes, aos homens de negócio, aos adoradores, aos líderes de Samaria, a Amazia, ao sacerdote em Betel, aos homens e mulheres jovens. A última interpelação direta é a todo o povo de Deus. As nações circunvizinhas, uma a uma, são chamadas também a prestar contas, das suas atitudes, para responderem por suas atrocidades na guerra. Mas Israel é chamado a prestar contas das atrocidades do tempo de paz, que não são menos terríveis e que são constantes em vez de ocasionais. A exploração do pobre e a libertinagem no culto foram pecados cometidos apesar da luz que lhe fora dada. O Deus justo não pode ser enganado. O homem não pode abafar o clamor dos oprimidos com o barulho dos hinos, nem comprar a Deus com as suas ofertas cada vez mais volumosas. Não é assim que vocês dizem? Eu dou oferta, eu ajudo até na igreja, meu dízimo é alto. E aí Deus está perguntando, e a sua vida como está?
Amós retrata, sim, de maneira contundente a decadência da religião em Israel, mas seu envio ao Reino do Norte nos mostra que Deus os considerava seu povo. Ou seja, Deus nos exorta, Deus nos chama a atenção, Deus permite que desastres, calamidades venham até nós, mas ainda assim é Deus dizendo, se arrependa porque o grande dia do juízo vai chegar aí, meu filho. Lá não vai ter tempo de arrependimento. Se o profeta Amós viesse para o mundo de hoje, é provável que ele se sentisse em casa. Ele ia dizer, rapaz, está igualzinho no tempo quando eu fui lá profetizar no Reino do Norte. Olha, muito parecido. Amós denunciou o pecado de 6 nações, ok, gentílicas, antes de pronunciar julgamento sobre Judá e Israel. Embora Deus não tenha dado a essas nações sua lei, como eu falei da revelação natural e revelação especial, elas tinham a lei interior da consciência, Romanos 2,12. E mediante essa lei, elas foram julgadas. O pecado de Judá e de Israel foi um pecado mais grave, pois pecaram contra a luz interior da consciência e também pecaram contra a lei de Deus. Tá? Capítulo 2,4. Amós inicia sua profecia com a confirmação de um tema declarado primeiramente por Joel 3,16. O Senhor bramará de Sião e de Jerusalém dará sua voz. Foi o próprio Deus que falou por meio de Amós. A figura foi dada para advertir os violadores do concerto que estavam tranquilos em sua prosperidade. Tinham de saber que o julgamento de Deus viria sobre Israel, como também para o mundo pagão. Deus vai fazer ouvir a sua voz lá e no tempo presente. Apesar dos inúmeros atos maus cometidos, e é verdade que Deus é longânimo e não entra apressadamente em juízo, Deus é paciente, mas não vai deixar o homem ser bem-sucedido no seu pecado. Guarde isso. Não pense que você vai ficar na sua mentira. Primeiro fala para o povo de Deus. Vai ficar pecando, errando, entristecendo o Espírito Santo do Senhor e achando que tá tudo bem, não está acontecendo nada. Ao contrário, meu salário aumentou, eu fui promovido, tá tudo bem. E o pastor, quando chega na igreja, até fala, Deus é contigo. É tempo de mudança, tempo de prosperidade. Deus está dizendo, é tempo de quê? É tempo de visitar vocês. Deus está vendo o que está acontecendo com sua criação. Ele está nos chamando ao arrependimento e à conversão. Porgido, segundo as palavras de Calvino, se quer dizer como a terrível voz de Deus, mas o profeta fala aqui da voz divina, mais exatamente dos que são de fato chamados julgamentos realmente executados, para os que os israelitas aprendessem que os exemplos de juízes que Deus executa no mundo não acontecem por acaso ou à toa, mas provém de sua ameaça. Em suma, o profeta dá a entender que todos os castigos que Deus inflige aos ímpios e desprezadores de sua palavra são apenas o cumprimento do que os profetas proclamaram, a fim de que os homens, caso houvesse alguma esperança de penitência por parte deles, pressentissem a destruição que ouviam estar próxima. A ideia de Deus com esse rugido é fazer com que os homens prestassem atenção. Olha, é claro que nem toda enfermidade, nem toda calamidade você vai atribuir, né? É Deus. Não, filhão, mas eu prestaria mais atenção. As pessoas, elas tendem a olhar para a prosperidade. As pessoas tendem a olhar para eu estou bem de saúde, eu estou ganhando bem, eu estou próspero, eu estou numa igreja onde a festa, olha, o culto é lotado, eu faço até parte do grupo de louvor, sou até baterista, eu sou levita. Está tudo bem, Deus está dizendo, está bem? Eu sei o que você está fazendo na sua casa, eu sei com quem você está falando, eu sei o que vocês estão fazendo. Amós, ele não se lança a uma acusação formal de pecado de Israel, conforme a introdução dá a entender. Em vez disso, ele aponta como alvo de julgamento um círculo de vizinhos de Israel, começando por Damasco, passando por Gaza, Tiro, Edom, Amon, Moabe, até Judá, logo ao sul. Ele se dirige primeiro às nações para que Israel saiba que ele é Senhor de todos, mas vai fechando o cerco, até que finalmente sua mensagem chega ao seu objetivo, a nação de Israel. Então eu começo a olhar para o mundo e veja guerra, desastres, calamidades,
É lá fora, não chegou aqui ainda. Ainda. Deus está dizendo, vocês estão atentos? Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Do céu, Deus revela a sua ira, ou seja, eu estou manifestando a minha ira. Vocês estão atentos a isso? Não, estamos em festa. Casam, dão-se em casamento, festejando, brincando. Amós foi um profeta de Israel, mas ele deu início à sua pregação com o aviso de que o juízo estava para se desencadear sobre as nações vizinhas. Deste modo, ele foi capaz de mostrar que desde que as outras nações iam ser castigadas, Israel também não poderia escapar. É tipo você está ouvindo Deus chamar a atenção de alguém. Você já deveria também estar preocupado. Lá atrás, eu sou do tempo antigo, né? Quando Deus começava aquela palavra mais forte, aquela palavra e as pessoas chorando, né? Indo lá confessar os seus pecados lá, eu já ficava aqui no meu canto aqui, já analisando a minha vida, dizendo assim, tendo sido pregada a verdade através dos profetas do Senhor, sua condenação era maior que a das nações que não possuem essa verdade. É a que nós falamos da revelação natural e revelação especial. Se Deus julga o mundo, se Ele permite que o mundo entre em situações terríveis, imagina o seu povo. Se eles são julgados pela revelação natural, aquela que está na sua consciência, pela criação, que dá testemunho do Criador, imagine você que tem acesso à palavra. Você acha realmente que a graça de Deus vai te cobrir dentro daquilo que você faz deliberadamente? Tem um trecho, né, de um comentário sobre essa passagem que vale colocar aqui. O homem que começa suas orações dizendo, Senhor, sem dúvida, Tu viste os jornais hoje cedo. Estava enunciando uma grande verdade de forma um tanto desajeitada. Deus vê como as nações tratam umas às outras e age de acordo. Então, senhores, não pense que Deus não está vendo o que os senhores estão combinando. Não pense que Deus não está vendo esses acordos que os senhores estão fazendo, que está levando guerra, destruição, morte. Deus está dizendo assim, eu sei. E aí entra a responsabilidade. Você diz assim, tá, mas o povo naquele tempo não escolhia o rei. Mas se o povo de Deus estivesse vivendo em conformidade com a vontade de Deus, Deus tiraria o rei e preservaria o povo. Mas quando o povo escolhe o rei de acordo com seus interesses, ou o seu governo de acordo com as suas vontades, ciente de que aquilo não é correto, Deus diz, filhão, eu não vou preservar nem o rei, nem vocês. Por quê? Porque se ele está governando, é por sua aprovação. Benjamin Franklin estava certo, de acordo com esse comentarista, quando disse na Assembleia Constitucional, meu Senhor, já vivi muito tempo, e quanto mais tempo vivo, mais provas convincentes encontro dessa verdade. Deus governa os assuntos dos homens. Deus governa o mundo como rei. Aquilo que Salomão diz a respeito do rei, Provérbio 21, isto é que está na mão do Senhor, que o dirige para onde quiser, é igualmente verdadeiro acerca dos corações de todos os homens. Até os conceitos de nossas mentes são dirigidas pelo poder sigiloso de Deus para cumprir seus propósitos. As nações do mundo, por mais poderosas que sejam, não podem suportar os juízos de Deus. Vocês realmente acreditam que sua potência... Olhe para o cenário mundial. Você tem nações poderosas enfrentando nações pequenas e perdendo feio. Por quê? Porque quem determina a vitória é Deus. Não sua força. Não seu armamento. Quem determina quem vai ganhar a guerra é Deus. Quando Amós ele começa a falar o que Deus vai fazer com aquelas nações, ele está dizendo que elas não vão se desfazer, não serão destruídas, porque uma nação maior, muito mais forte, vai destruí-las. Deve ser, não. É minha vontade. Sou eu. Ele estabelece reinos e os derruba. O grande poder dos faraós foi reduzido a nada.
Napoleão pensou que poderia dominar o mundo, mas definhou na ilha de Santa Helena. O Kaiser pensou que podia agir independentemente de Deus e logo foi derrubado. Na Segunda Guerra Mundial, houve governantes que pensavam poder eliminar o povo escolhido de Deus e firmar-se como governantes da terra. Mas os que tentam impedir os planos finais de Deus sempre são derrubados. Quem consegue vencer Deus? A Bíblia registra, eu gosto disso aqui, um anjo que matou 185 mil soldados. Você realmente acha que consegue? Deus vai rugir contra as nações ao redor de Israel, que estão cometendo todo tipo de transgressão, umas contra as outras e contra o próprio Israel. Depois o leão se volta contra o seu próprio povo. Deus é o Deus de todos os homens. O Senhor é homem de guerra que não luta com armas convencionais, e você vai ver isso aqui. Portanto, o coração cristão, quando se persuade de absoluta certeza de que tudo ocorre pela administração de Deus, de que nada acontece por acaso, sempre volverá os olhos para Ele como a causa principal das coisas. Que não haverá de permitir que algo aconteça, senão aquilo que lhe reverta para o bem e para a salvação. Palavra de Calvino. É singular o fato de Amós dizer que suas palavras eram relativas a Israel e se voltar agora para falar das outras nações. É interessante, Calvino fala sobre isso. Quer dizer, a palavra é para Israel, mas ele começa falando das outras nações. Todavia, o certo aqui é refletir sobre qual era o intuito dele. Ele, sumariamente, revela no último versículo que a ruína dos israelitas estava perto, pois Deus, que até aqui os poupara, está ora resolvido a se assentar em seu tribunal. Mas agora, para que melhor preparasse os israelitas, demonstra que Deus, como juiz, chamaria todas as nações vizinhas para prestarem contas. Porque houvesse o profeta ameaçado somente aqueles que podiam ter pensado que sofriam era por acaso, já que viam as mesmas coisas acontecendo com seus vizinhos. Amós anuncia que, em todos os casos, o pecado selecionado para o julgamento era aquele cometido contra também o povo de Deus. Então, ainda falando a questão de Calvino. Ele diz assim, por que Deus começou com as nações? É para que eles entendessem que toda autoridade, né, ou seja, que eles entendessem que Deus tem o controle de tudo, que Ele é o Senhor do mundo. Então ele começa lá, mas também como aviso, para que o povo dele ficasse atento. Porque os seus pecados se assemelhavam aos de lá, aos seus vizinhos. Ok? Vamos lá. Amós anuncia que em todos os casos o pecado selecionado para julgamento é aquele cometido contra o povo de Deus. 2. Deus não estava julgando essas nações por não darem ouvido aos profetas. E aqui é interessante, uma certa vez eu vi um homem conversando, né? Ele diz assim, como adorar um Deus que vá condenar pessoas ao inferno porque não o adoram? E todo mundo ao redor dele disse, não, meu amigo. Deus vai condenar os homens por aquilo que eles estão fazendo. Ele não condenaria aquelas nações, ele não estava julgando essas nações por não dar ouvido aos profetas, até porque, né, não foi nenhuma, a não ser Jonas, até porque nenhuma dessas nações recebeu a visita dos profetas. Deus não estava julgando essas nações por estar negligenciando a adoração, até porque eles não sabiam. Deus não estava julgando essas nações com base na sua revelação especial, até porque eles não tinham. Podemos resumir a doutrina da revelação geral da seguinte forma: Deus já falou a todas as pessoas, mesmo aquelas que nunca ouviram o Evangelho, têm a revelação de Deus no mundo e na natureza humana. Mesmo que essas nações não tivessem conhecimento da revelação especial que Deus deu de si mesmo aos judeus, ainda assim eram indesculpáveis diante de Deus. Pois, segundo a luz natural, elas deveriam saber que há um Deus e qual é a sua vontade. Como ensinou Calvino, visto que no conhecimento de Deus está posta a finalidade última da vida, bem-aventurada,
para que a ninguém fosse obstruído o acesso à felicidade, não só implanta Deus na mente humana essa semente da religião a que nós temos referido, mas ainda, de tal modo, se revelou em toda a obra da criação do mundo, e cada dia, nitidamente, se manifesta que eles não podem abrir os olhos sem se verem forçados a contemplá-lo. Deus criou o mundo de uma tal forma que você pode olhar e dizer assim, existe um Deus. Sua consciência testemunha, existe um Deus. O julgamento anunciado por Amós às nações vizinhas é pela transgressão dessa revelação natural, que nós já falamos. Deus julga as nações e não apenas o povo da aliança. Todos os povos estão debaixo do julgamento de Deus. Ele reina sobre todas as nações e todas elas terão de comparecer perante ele em juízo. Entendeu? Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amon, Moabe serão julgadas pelos seus crimes contra a humanidade, crimes contra a dignidade humana, crimes de guerra, tráfico humano, escravidão. É por isso que Deus estava chamando eles. Não é porque não adora, não é porque não frequenta o culto. Até porque hoje, a maioria falando nos nossos dias, das lideranças, coloca até a mão na Bíblia, frequenta até o culto, quer dizer, momento apropriado, pede até voto nas igrejas. A igreja não é lugar para isso, não. Como cidadão, você deve e tem o direito e o dever de apoiar a melhor proposta. Mas a igreja não é local para isso, não. Enquanto Judá e Israel serão punidas pelos pecados cometidos contra a bondade de Deus e pela violação da sua santa lei. Se Deus vai julgar as nações vizinhas por estar indo contra a revelação natural, Deus vai condenar os seus porque eles têm a revelação especial, têm acesso à verdade, sabem o que é a vontade de Deus e ainda assim continuam nos seus maus caminhos. Nenhum indivíduo pode escapar de suas obrigações de ser humano, e mesmo aqueles que nunca receberam os preceitos vindos de Deus, falados ou escritos, ainda assim trazem marcas suficientemente fortes do seu Criador para não ficarem totalmente sem orientação moral. Há uma voz que fala dentro deles, fala dentro de vocês. Amós apresenta as nações vizinhas de Israel sob julgamento. Elas ficaram sem revelação especial, mas não sem responsabilidade moral. Elas ficaram sem conhecimento direto de Deus, mas não sem responsabilidade para com Deus. Elas ficaram sem a lei escrita em tábuas de pedra, mas não sem a lei escrita na consciência. Se Deus julga o homem perdido por seus pecados, o que ele fará com aqueles que proclamam conhecê-lo? Privilégio traz responsabilidade. Lucas 12:48. Você sabe o caminho que você está tomando. Por isso é a questão da responsabilidade. Eles poderiam, lá não se escolhia o rei. Mas se eles tivessem uma vida em concordância com a vontade de Deus, Deus teria ido contra o rei e não contra o povo. Mas o rei era uma representação fiel do próprio povo. Os governantes é uma representação fiel do próprio povo. Seja na sua moralidade ou na sua imoralidade. Seja na sua retidão ou na sua injustiça. Os governantes é uma representação fiel do caráter do seu povo. Ok? Elas ficaram sem revelação especial, como eu já falei, mas não sem responsabilidade. Elas ficaram sem conhecimento direto de Deus, mas não sem responsabilidade para com Deus. Elas ficaram sem a lei escrita em tábuas de pedra, mas não sem a lei escrita na consciência. Se Deus julga o homem perdido por seus pecados, o que ele fará com aqueles que proclamam conhecê-lo? Privilégio traz responsabilidade. E onde há responsabilidade, deve existir prestação de contas. O povo de Israel e de Judá regozijou-se quando ouviu Amós condenando seus vizinhos. Mas depois ele voltou sua trombeta contra o povo escolhido e os condenou por seus pecados, o que eles não aceitaram. Geralmente quem tem pecado não aceita, né? Por quê? Cada um tem o seu pastor de estimação. Tem a sua ideia de verdade. Para que ler a Bíblia? Não, eu amo Deus da minha maneira. Deus é amor. Aí fica, Deus também é santo. Deus também é justo.
Deus é longânimo para com os pecadores, 2 Pedro 3,9. Mas ele vê o que fazem e, por fim, sua paciência se esgota. Por 2 ou 3. Provocar a paciência de Deus é tentar ao Senhor, e quando tentamos ao Senhor, chamamos sobre nós seu julgamento. 3 transgressões por 4. Lembra disso? A medida da iniquidade estava cheia, além de toda proporção. Deus, quando fez aliança com Abraão, prometeu dar a terra, isso aqui é um exemplo, aos descendentes dele, pois a medida da iniquidade aos descendentes dele. Por que não Abraão? Por que aos seus descendentes? Pois a medida da iniquidade dos povos daquela terra ainda não tinha enchido, Gênesis 15:16. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da justiça dos amorreus não estava ainda cheia. É como se dissesse, eles ainda estão na 3ª transgressão. Daqui a 400 eu venho julgar esse povo através de Josué. A expressão por 3 transgressões, por 4, não retirarei o castigo, revela que o pecado chega a ponto de transbordar o cálice da ira de Deus, seguindo assim o juízo. Significa que o castigo não pode, o castigo não pode ser sustado. É inevitável, é irrevogável. Pecado persistente desemboca em culpa cumulativa. Deus adverte, ele continua advertindo 1, 2, 3, mas no quarto pecado, ele derrama seu juízo. Você acreditando ou não, homem, Deus é seu Senhor.